porque atua. Naquele dia tu não conseguiu ligar? Vamos lá, Pedro, acho que voltamos aqui. Beijo. Tá, beijo. Fomos derrubados aí, mas já estamos de volta. Vamos ver se a gente consegue manter aqui. Se a gente consegue manter a live. Então, tu estavas dizendo, retomando aí o nosso debate, Temístocles Teixeira, bem-vindo. Estava aqui ali a Rosa. E vamos seguir, depois as pessoas acompanham lá no YouTube, né? Então, tu estavas dizendo que tu estavas falando de instaurado, admitido que o recurso seja acatado e que seja instaurado Seja recebido, o lógico é que se instrua. Que seja instaurada a instrução. E aí? Aí, nesse caso, tu teria que fazer, primeiramente, uma perícia, né? E para fazer uma perícia, tu tem que abrir prazo para a perícia. E já passou 30 dias no mínimo. Então, tu já tem posse. Tu já está no ano de 2023. Compreendi. Então, tu já está no ano de 2023. Então, se tu já houve, mesmo que não tivesse no ano de 2023, mas se tu já tivesse a diplomação, tu também seguiria o mesmo procedimento. Qual era o procedimento? Precisaria do trânsito julgado, uma decisão definitiva, para que tu possa afastar aquele, por esse motivo direto. Aquele diplomata, por esse motivo direto. Sim. Veja que eu não estou a falar se o motivo incidisse diretamente na eleição dele. Se ele tivesse, imaginemos que haja agora um processo que ainda pode haver, por exemplo, depois da diplomação, agora pode haver, por exemplo, combinação de diplomação. Compra de voto. Sim. Por compra de voto, por exemplo, impugnação da diplomação por compra de voto. A Polícia Federal parece, eu vi um depoimento do... Eu não estou dizendo que houve. Eu vi um depoimento de um pretendente, agente do Polícia Federal, disse que eles chegaram a apreender numa batida 8 milhões e alguns mil reais na mão de cabos eleitorais, supostamente comprando voto. Pronto. Então, se houver compra de voto e se essa compra de voto desestabilizar o processo eleitoral, e aí a gente tem, teoricamente, um julgamento. Nesse caso, um julgamento, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral tem possibilidade de afastar, então, aquele eleito. Então, Télio, a diplomação, aí, então ela não tem para esse cenário que se desenha aí nesses próximos 30 dias, ela não tem grande impacto ou grandes consequências. Eu acho que o efeito é mais político, Charles. Por isso que eu estou falando assim, juridicamente, tu tens realmente uma estabilidade, mas nada que o tempo do dia 12 ao dia 19 não daria ainda assim. Quer dizer, não haveria nenhum outro ato externo, senão o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que pudesse fragilizar esse ato de haver ou não a diplomação entre o dia 12 e o dia 19 de dezembro. Então, efetivamente, é mais um ato simbólico, eu acho, essa coisa da notícia política e tal. Mas, juridicamente, acho que a interferência não seria grande coisa ou nada. Há uma diferença, a gente percebe que há realmente uma diferença, há uma estabilidade jurídica diferenciada, mas, efetivamente, essa distância aí de 7 dias, uma semana, não é... É irrelevante. É irrelevante. Assim, juridicamente falando, o impacto de uma decisão que poderia ou não alterar o processo eleitoral, se a gente levar em consideração, pelo menos é o que se sabe, que há só aquele processo do PL, a não ser que tenham outros que tenham sido julgados. Não há muito. Ok. Bom, então vamos seguir. Espero que está esclarecida essa questão da antecipação. Da antecipação, não. Da marcação da data, porque não é antecipação, né? Efetivamente marcar a diplomação. A marcação da data ela não tem grande impacto nesse cenário. E é bom até para as pessoas também se acalmarem, não achar que isso. Não, né? Mas assim, no sentido de que se alguma irregularidade houve, e se no final houver alguma decisão nesse sentido, que houve irregularidade, essa diplomação agora ou daqui uma semana não fará diferença substancial. Eu digo assim, as pessoas não por conta do movimento, eu digo assim, por conta desse fato no objetivo, não é para desestabilizar nem enfraquecer o intuito ou a ideia de ninguém. Agora, Télio, a gente estava conversando hoje de manhã e eu cheguei a fazer uma comparação. Eu sou egresso
presenciei muitas vezes, quando criança, dos vaqueiros tocando gado. Então era uma gritaria, e os cavalos corriam para um lado, corriam para o outro, e o gado, para se livrar daquela aflição, aquela suposta balbúrdia, gritaria, aquela situação incômoda, ele começava a caminhar e, claro, toda aquela gritaria tinha o sentido de fazer a boiada se locomover, e a boiada se locomovia na direção que era desejada por aqueles que estavam fazendo aquela movimentação. Muitas vezes até levando para o abatedouro, né? A boiada estava caminhando para o abatedouro. E analisando essa situação que o Brasil vive, sem nenhum desrespeito a nós, brasileiros, população, eu me senti como um no meio de uma multidão que, diante de tanta confusão e gritaria e essa coisa toda, está caminhando para o abatedouro. Por que eu estou dizendo o seguinte? Está passando a boiada. Eu estive observando, esquecendo um pouco essa questão da eleição, essa discussão, elegeu, não elegeu, houve fraude, audiência pública, não sei o que e tal. E caladinho, Ted, eu acho que é importante que a população tome conhecimento disso, caladinho, esses deputados que nós elegemos, e eu até, depois nós vamos falar da audiência pública, eu vou falar da manifestação de um cidadão que se manifestou na audiência pública, esses deputados e senadores que nós elegemos, caladinho, estão passando ali leis que, enfim, são dignas de uma ditadura da Coreia do Norte, da China. Na China, aliás, eles vão agora punir quem curtir, botar um curtido em qualquer publicação que faça crítica ao lockdown, né? Então, eu não vejo muita distância do que está acontecendo aqui no Brasil, não vejo muita distância. Mas agora estão criando leis, por exemplo, estão criando uma lei do tal assédio político, ou seja, você não pode mais criticar o político que você elegeu. Estão criando lei para impossibilitar esse mecanismo frágil que a população tem, fragilíssimo que a população tem, de mandar para casa juízes como tais que nós temos hoje, cometam atos antidemocráticos, atos de autoritarismo, essa coisa toda. Também estão mexendo nessa lei, que é a lei do impeachment, numa comissão de juristas, onde o presidente da comissão de juristas é o principal interessado, que é um ministro do STF, ou seja, o STF colocou ali o seu lobo para cuidar das galinhas. Aí você tem aqui o lobo na porta do galinheiro, falando para as galinhas, e aí eu falo literalmente, a comparação é bem própria em relação aos nossos políticos, acovardados ali, agachados. Olha, eu vou comer vocês todos. Ou vocês fazem para aquele que deveria ser o órgão que deveria impor respeito ao Supremo, está lá agachado, e o lobo que vou comer vocês todos, ou vocês votam a lei por uma. Então, lei para impossibilitar o impeachment, inclusive impondo pena para quem tentar propor o impeachment desse. A lei do fura-teto, a PEC, a alteração, a proposta de emenda à Constituição, que começou a chamar de fura-teto, que agora já estou dizendo do Bolsa Família, mas que eu chamo a PEC do inferno, a PEC da desgraça, a PEC da venezuelização, a PEC do fim do mundo, né, que prevê uma liberação de 200 bilhões aproximadamente. Ela nem sabe o valor, viu, senador? Você sabe qual é o número, você precisa saber quanto é e qual é o prazo. Mas estão falando aí em 198 bilhões, que é 200 bilhões, que corresponde o que aquela reforma que impôs um prejuízo tremendo à população, a reforma da Previdência, ela corresponde a 10 anos do que a reforma da Previdência é capaz de economizar. Então, assim, enquanto está essa gritaria aqui, eles estão ali embaixo trabalhando contra a população. O que você tem a dizer a respeito disso? O que tu acha dessa situação atual? Tu tens alguma... Chegaste a refletir sobre isso? Qual a tua posição a respeito dessa situação? Pode falar assim, pausadamente, a respeito de cada um, da lei da PEC do fim do mundo, da questão do impeachment, da questão do assédio político, enfim. Eu gostaria de te ouvir a respeito dessa postura dos nossos representantes. Eles estão nos representando. O que é
que seria cômico se não fosse trágico é exatamente esse fato. Eles estão nos representando. Qual é a tua posição a respeito disso? Eu acho que é importante que discuta isso com a população tem consciência do que está acontecendo, dos riscos que está correndo. Né? Mas, por um lado, a gente tem essa importância que é a população se manifestar. Eu acho que é importante haver essa manifestação da população no sentido de que a gente não vai, a população como um todo, não vai aceitar qualquer coisa de qualquer jeito, ou seja, a população está começando a acordar para se manifestar. Ao mesmo tempo, isso reflete esse movimento da população, pelo menos está demonstrando uma insatisfação. Né? E aí não interessa por quê, mas efetivamente está começando a aparecer que é um processo de amadurecimento democrático. Se a gente fosse lembrar o impeachment da Dilma, surgiu por causa de 20 centavos no aumento das passagens em São Paulo. E também por conta de manifestações. Né? Sim, assim, começou dali, né? Exato. O interessante é que naquela oportunidade as manifestações tinham efeito e agora não surtiram esse efeito de resultado, ainda pelo menos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente... Guarda essa afirmação aí, que depois eu quero que você tente me explicar por que não está surtindo. É uma discussão que a gente tem que fazer, mas continua. Vamos lá. Então o que acontece? A gente tem percebido isso, e eu já tinha comentado contigo, que a minha grande preocupação nesse cenário é o cenário da instabilidade jurídica demonstrada, e também eu tenho percebido, eu já havia percebido, antes mesmo dessas últimas informações que nós tivemos com relação à PEC, com mais de 200 bi, estourando o teto, mais Bolsa Família e outras coisas que vão estar fora do teto, outras discussões. Vamos lembrar que o pagamento da dívida sempre esteve fora do teto. Sim. Então é uma questão que a gente precisa também pensar. Além disso, a gente tem a questão dessa movimentação sobre a lei do impeachment para fazer e outras no Congresso. Mas fora isso, eu já tinha chamado a atenção. Essa não é série político, você não pode mais criticar o seu deputado. Isso foi por conta do deputado, do senador lá do Amapá. Só votante, a pessoa que foi. Exatamente porque ele foi indagado no aeroporto. Parece que o Cunha também, né? O Cunha não, o Rodrigo Maia. Mas foi por conta dele. Foi, o Rodrigo Maia, mas isso aí esse processo, essa iniciativa de lei, inclusive dele. É dele, né? Eu até esqueci o nome dessa figura. Randolfo. Essa iniciativa é inclusive dele no Senado. Tem uma vozinha aqui gastada. Vamos lá. Então, assim, mas eu já tinha percebido esta problemática com relação ao próprio Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, que eles estão votando, a gente inclusive até comentou sobre isso, medidas e ações que são completamente contrárias à estabilidade jurídica. A todo momento, a gente viu hoje, a gente comentou, e vamos falar no programa Saudações de Sábado, essa estabilidade que se criou no TSE, e eu nem estou falando do processo eleitoral, estou falando de um outro julgamento que nada tem a ver com isso, que era o julgamento decorrente das eleições de 2020, onde o próprio Tribunal Superior Eleitoral tinha estabilizado um determinado entendimento e 2 meses depois já mudou o entendimento sobre a mesma matéria e o que vai ser quando começar a se julgar os processos com relação à eleição de 2022. Porque não há estabilidade. Muito maior, né? Muito mais complicada, muito mais complexa, com um impacto muito maior. Então, assim, a gente precisa pensar que o grande problema do Brasil hoje é a instabilidade jurídica criada, em especial pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal. Instabilidade, né? Instabilidade. Para quem esteja ouvindo lá, não ouça estabilidade. Não, instabilidade. Falta de estabilidade. Insegurança. Vamos ver que essas demandas, e aí o Congresso, nessa surdina, diante de toda essa movimentação popular, ainda está fazendo um monte de lei que efetivamente não tem aquela natureza republicana. Pelo contrário, apenas tem a finalidade de piorar o processo de fiscalização a levantar a ideia, por exemplo, da questão da lei do impeachment, que está sendo alterada pela presidência do Ricardo Lewandowski, não tem nenhum cabimento, não tem zero cabimento de chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer a lei que tem nenhum cabimento. Isso aí é uma excrescência à população. Assim, Charles, eu acho que as possibilidades que teremos, de fato,
seria mudar o sistema eleitoral, o processo eleitoral, no sentido de mudar a forma de ascensão, ao próprio ministro Supremo. Vamos analisar friamente que a vitaliciedade e vários outros cargos do Supremo Tribunal Federal, efetivamente, não são por si só cláusulas pétreas. Não Sim. são por si só cláusulas pétreas. Uhum. Até porque quem vai dizer o que são cláusulas pétreas é o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, que vai dizer, efetivamente, aquilo que não podem ser passíveis de emendas da Constituição. E a gente está falando lá do voto. O voto obrigatório também não é. Então, o voto não precisa ser, mas o voto secreto, e etc. Então, aquilo tudo sim é uma cláusula pétrea, não pode ser mantido. Igualitário, individual, o voto, em todas as suas perspectivas, menos a obrigatoriedade. Isso é cláusula pétrea. Vamos lembrar que também a separação de poderes é cláusula pétrea, não pode ser alterada. A separação de poderes, não a estrutura interna dos poderes, mas essa ideia de que deve haver uma separação, e aí a gente se remete ao artigo 2º da Constituição Federal, que os poderes são harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário, independentes entre si. Sim. Então, assim, outras medidas e as garantias de direitos fundamentais. As garantias de direitos fundamentais, que são aquelas, no entendimento mais amplo, que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. Efetivamente, tu consegue encontrar em outras formas, mas efetivamente tu tem lá no artigo 5º. Então, por exemplo, aquela composição que tu tem a partir do artigo 100 da Constituição Federal lá, tu vai tratar da estrutura do Poder Judiciário, ou a estrutura do Poder Legislativo, a estrutura do Poder Executivo, aquela formação, composição, efetivamente aquilo ali não é cláusula pétrea. Tudo pode ser alterado por... Pode e deve. A grande discussão é essa. A gente deve alterar, então, o processo eleitoral. É possível que se altere o processo eleitoral. É possível que se altere esse formato, essa forma de ascensão. E, mais importante de tudo, a gente deve alterar a ascensão dos cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, a gente precisa... A forma de ascensão. A forma de ascensão a gente precisa, e mandar. A gente pode, sem problema nenhum, dentro das normas constitucionais, criar uma imposição de mandato 5 anos. de 8 anos, de 9 anos. Há países distintos, eles vão trabalhando com números distintos, uns trabalham com 8, outros trabalham com 9, outros trabalham com 10 anos. Então, assim, o certo é fazer uma limitação. Essa coisa da vitaliciedade é muito complicada, entendeu? A gente tem no Brasil um ministro, a não ser que tu tenha uma ascensão, eu até acho que tu pode manter. Acho que mais fácil ainda do que o mandato, para mim, seria uma limitação maior da idade de ascensão ao cargo. Eu, sinceramente, acho que isso seria mais válido. Por E exemplo, a própria vida limitaria. a própria vida não, a aposentadoria limitaria, porque aí tu tenha o teto, ainda por uma excrescência que é aumentada por mais 5 anos, que foi a PEC da Bengala, que era 70. E aí a possibilidade de ascensão... Só com 65 anos de idade, por exemplo, ou 60. 60 anos. 60 anos. 60. O camarada está maduro, né? já viveu... Entendeu? Então, assim, ele só ascenderia o cargo a partir de 60 anos. Poderia ter 70, ficaria 5 na coxa, não há problema algum. Mas só a partir. Que é a coisa da experiência, do sexagenário, do cara que já tem maturidade. E assim, tu não vai se eternizar no Supremo Tribunal Federal. Então, é o momento de tu ir para lá levar discussões teóricas importantes, de tu levar a tua vida, uma carga de trabalho. E assim, e outra coisa, a limitação, alterar o artigo 102, com aquele monte de competência ao Supremo Tribunal Federal, extinguir efetivamente a proposta de emenda constitucional para extinguir essa coisa de prerrogativa. Prerrogativa de cargo, de função? Não, essa coisa de... Não é prerrogativa não, como é? De ser julgado lá no Supremo, não sei se é. Foro. Extinguir o foro privilegiado, acabar com esse troço de foro privilegiado no Brasil, entendeu? Efetivamente, porque aí tu já exclui boa parte da competência do próprio Supremo, que julga todo o Congresso Nacional, e agora está expandindo mais para julgar qualquer pessoa. Sim. O nosso querido Renan Calheiros,